Hey galera, o Wiz aqui e esse é mais um Wiz Responde, o quadro onde eu respondo a pergunta de vocês. Lembrando que as perguntas são sempre feitas na última foto do Instagram, então vai lá na última foto do Instagram, comenta que ela vai aparecer aqui no vídeo. E caso você não queira aparecer aqui no vídeo e ter apenas sua pergunta respondida, manda o direct lá que eu respondo assim que possível. Então sem mais enrolação, já vamos para a primeira pergunta, que é do Geraldo Neto 88, ela é do Instagram, hein? E ela é assim: qual o momento em que você ficou mais emocionado na obra de Naruto? Pra mim foi como o Naruto ficou depois da morte de Jiraiya, acredito que ele ficou bem triste, com o colezinho na mão e tal, e depois no fim, quando o Minato tinha que ir embora e voltar pro céu e tal, onde ele teve que se despedir do Naruto. Ali que foi os dois momentos que eu mais fiquei emocionado, assim, que eu me lembre na obra de Naruto. Teve muitos outros, né? A obra é cheia de momentos emocionantes, mas esses dois são os que mais me marcaram, é o que estão na minha cabeça, assim que me perguntam, são os que eu respondo de primeira. E vocês, qual é o momento mais triste ou o que mais emocionou vocês na obra de Naruto? Deixe aqui nos comentários pra mim saber quando vocês choraram olhando o desenho. Você é um cara muito desagradável. A próxima pergunta é de Lucas Kevin e ela é assim, ó: como os irmãos Ouro e Prata morreram? Bom, irmão, ninguém sabe como exatamente eles morreram. Tem alguma relação com o segundo Hokage, com a morte do segundo Hokage também, mas eu fiz um vídeo sobre a história deles aqui no canal. Eu não conto exatamente como eles morreram, mas conto toda aquela relação que eles tiveram com o segundo Hokage e tal, como eles adquiriram os poderes deles, como eles usavam as ferramentas do Sábio de Seis Caminhos. Também tem vídeo sobre as ferramentas do Sábio de Seis Caminhos, então tem muito vídeo bom pra você assistir relacionado a esses dois. Eles são Pseudo Jinchurikis e também tem vídeo sobre Pseudo Jinchurik aqui no canal. Então tem muita coisa sobre eles, explicando, entre aspas, quem eles foram e como eles morreram, porque é meio que é um mistério, nunca foi dito exatamente como isso aconteceu, assim como a morte do segundo Hokage nunca foi dita, mas tem relação entre a morte do segundo e a morte dos irmãos Ouro e Prata, então fiquem espertos, ó. Tem vídeo sobre os irmãos Ouro e Prata, a história deles, sobre as ferramentas valiosas do Sábio de Seis Caminhos, que tem relação com os irmãos Ouro e Prata, pois eles usavam as ferramentas do Sábio de Seis Caminhos. Tem vídeo sobre Pseudo Jinchurikis, que eu explico quem são os Pseudo Jinchurikis e por que isso existe, como se dá um Pseudo Jinchurik. E também tem vídeo sobre os Jutsus de Tobirama, tem todos esses vídeos no canal, pesquisa aí, e se eu não botar no link na descrição ou no card, é só você me perguntar no comentário que eu mando os links certinho pra você, ou simplesmente, irmão, pesquisa aí no canal, que eu sei que tu vai achar e vai se divertir bastante. Tem muita informação sobre os irmãos Ouro e Prata, sobre o segundo Hokage, Sábio de Seis Caminhos, tá muito bom. A próxima pergunta é de Pablo Pemek e ela é assim, ó: Wiz, por que Orochimaru não tentou usar o Kabuto como receptáculo da alma dele? E por que ele não colocou o seu amaldiçoado em Kabuto? Bom, irmão, é claro que eu não tenho a resposta exata sobre isso, mas o que eu acho é que Kabuto era uma ajuda muito essencial para Orochimaru. Se ele usasse Kabuto como receptáculo para sua alma, ele não teria um ajudante como ele teve a vida inteira, que fez muitas coisas por ele. Então Kabuto era uma ajuda muito essencial, que se Orochimaru mexesse nele ou ferisse ele de alguma forma que ele não pudesse mais usar aquela ajuda, ele perderia o braço direito dele. Então se ele botasse aquele amaldiçoado, se ele usasse o corpo de Kabuto para alguma outra coisa, ele perderia esse cara. Então era uma ajuda muito importante pra ele, e ele não faria nada contra Kabuto pra perder esse aliado tão importante. A próxima pergunta é de Lucas Kevin, também do Instagram. Todas essas perguntas que eu citei até agora foram no Instagram, e ela é assim, ó: teve algum motivo pra Neji Hyuga morrer na guerra, ou foi só o roteiro bobo mesmo? Sim, irmão, teve motivo pro Neji morrer, porque assim, ó, o Neji, ele era preso àquela marca da maldição que ele tinha. Ele tinha toda aquela questão de proteger a Hanabi e a Hinata, que eram as princesas do clã e tal. Então ele não era livre, e quando o pai dele morreu, ele tomou aquele choque de que o pai dele morreu pela família principal, de que a família secundária era só usados pela família principal, então o Neji era preso naquilo. Mesmo que as coisas fossem mudando conforme a obra foi passando, assim, mesmo assim ele continuava preso. E quando ele morreu, até aparece um pássaro voando, né, que ele conseguiu se libertar. Finalmente ele era livre, porque se ele continuasse vivendo a vida dele ali, ele continuaria sendo preso à família principal. Mesmo as regras do clã mudando, algumas outras coisas acontecendo na obra, ele continuaria sendo um submisso à família principal. E quando ele morreu, ele se libertou. O pássaro foi livre da gaiola. E tanto que quando na morte dele aparece um passarinho voando e ele olha pra cima e vê que vai encontrar o pai dele de novo. E assim como o pai dele, ele se libertou da família principal. Então é isso que a obra quis passar, isso que eu entendi também, obviamente. Então teve motivo. O Neji tinha que acontecer isso com ele, infelizmente. Pra nós não foi uma coisa legal, né? A gente gostava do personagem, mas precisava isso acontecer, pois ele tinha que se libertar. Então, pro bem do personagem, ele se libertou, e o único jeito dele se libertar seria ele morrendo, né? Isso porque não tinha como tirar aquele selo da testa dele e tal. Então, toda aquela questão
da família principal com a família secundária do clã Hyuga. A próxima pergunta é de Pablo Pemek, ela é assim, ó: Orochimaru consegue colocar o selo amaldiçoado nele mesmo? A princípio sim, irmão, não tem nada que impeça ele de usar o selo amaldiçoado, nada que impeça de colocar também, não tem nenhuma regra, não tem nada. Ele pode colocar tranquilamente, ele pode até se morder se ele quiser, o pescoço dele estica, então o pescoço vai... e já era, ele pode se morder, pode passar pra ele, ele criou, ele sabe como funciona, então tudo certo, ele pode usar o selo amaldiçoado sim, só se criar uma outra regra que não, mas a princípio, o que a gente entendeu da obra de Naruto e o que a gente vê todos esses anos é que ele pode sim, só não colocou porque não quis. A próxima pergunta é de Wericles Souza e ela é assim, ó: seu irmão de Hagoromo tinha um Byakugan e foi para a lua. Como o clã Hyuga herdou a Shidojutsu? Bom, irmão, esse é um mistério, mas alguém veio pra terra, mandou brasa aqui em alguém e criou o clã Hyuga. E o clã Hyuga é humano com o clã Otsutsuki. A princípio, é isso que eu acredito. É um ser humano com o clã Otsutsuki, o clã mais forte, o sangue mais forte, continuou com a herança genética, que é o Byakugan, e foi passando de geração em geração. Isso é o que eu acredito, porque como alguém foi pra lua e vai ter um filho com uma pessoa da terra, não tem como. Então alguém desceu aqui na terra e foi depois pra lua. Ou o próprio Monte Hagoromo teve filhos aqui antes de subir pra lua e tal, tem muitas possibilidades. O mundo é muito antigo em Naruto, e isso pode acontecer tranquilamente. Então o que eu acredito é isso, não tem nada afirmando, não tem nada dizendo se sim, se não. Então eu posso acreditar no que eu quiser, e eu acredito que alguém veio pra terra aqui, mandou brasa e fez uma família aqui, e essa família foi se criando e formando o clã Hyuga. Uma coisa que eu acho estranha é que o clã Hyuga não aparece na Era dos Estados Combatentes, mesmo ele sendo um clã antigo. Então, o que aconteceu? Onde estava esse clã? Será que eles vieram depois da Era dos Estados Combatentes? O que aconteceu? Então, uma coisa que não faz sentido, porque eles deveriam ser citados, pelo menos na Era dos Estados Combatentes, só se eles eram um clã muito reservado, muito escondido. E isso só faz a minha teoria de que alguém que veio da lua, teve filhos aqui, criou um clã separado, um clã escondido, cheio de regras e coisas assim, que é o clã Hyuga. Deixe nos comentários o que vocês acham, como o clã Hyuga se formou, se os caras que criaram o clã Hyuga estão na lua. E a próxima pergunta do Wericles Souza é assim, ó: a única Kekkei que funde 3 elementos é a do Tsuchikage. Não existe outras que fundem outros elementos? Bom, irmão, a princípio a única que tem 3 elementos até o momento é a Kekkei de liberação de poeira, né? Que é uma Kekkei Tota que se fala. Mas pode aparecer outras. E se eu tô esquecendo de alguma, deixe nos comentários. Mas a princípio, pelo que eu entendo, a única Kekkei que tem 3 elementos juntos é a Kekkei da liberação de poeira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que tenham se divertido. Se gostaram mesmo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir nas redes sociais, porque é muito importante seguir nas redes sociais, porque lá eu tô sempre postando alguma coisa, sempre conversando com vocês, e é onde eu estou vivendo de fato. Aqui vocês me veem 2 vezes por semana e lá vocês me veem todos os dias. Então se você quer conversar comigo, vai lá e deixa de bobeira, manda um comentário lá, manda um direct, que a gente tá sempre conversando, sempre tocando um assuntinho lá, e a gente pode aprender outras coisas além de desenhos. Então segue lá, o Wesley Torres tá aí na tela e também na descrição. Então é isso aí, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e nunca esqueçam, corram atrás de seus sonhos, busquem seus objetivos, nunca passem por cima de ninguém, mas também nunca deixem ninguém passar por cima de vocês. Feito, meus amigos, feito gurizada, feito Harris, fui!